Bem-vindo ao meu canal do YouTube, eu sou o Márcio Teixeira, eu estou aqui com meu amigo Daniel Gianecchini, que hoje nós vamos estar falando de um testemunho tremendo na vida dele sobre o encontro dele com Deus. E antes da gente começar, eu quero convidar você a se inscrever aqui no meu canal, clicar no sininho de notificação para que você possa receber os avisos do YouTube toda vez que eu subo um vídeo novo. Bem, meu amigo, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pela honra e o privilégio de ter você aqui. Saiba que a nossa família orou por você. Isso aí. E para quem não conhece, o Dani, você está aqui há quantos anos já nos Estados Unidos? Estou aqui nos Estados Unidos desde 91. Desde 91. 30 anos. Caramba, chão pra caramba. É chão, eu vim pra cá Quando não tinha nada. Não aqui. tinha nada, né, cara? Quando eu cheguei aqui, ele já estava aqui já faz um tempão. Já. E uma coisa interessante, que nós nos conhecemos profissionalmente, Profissionalmente. né? E ele nunca conseguiu me vender uma conta no banco. Não, nunca consegui. Vai ver como é que eu sou ruim. Não, senhor. Mas nós fizemos uma amizade ao Foi. longo desse tempo, porque várias vezes você ia no escritório. Ele é daquelas pessoas que não tem como você não gostar dele, porque ele é sempre alegre, sempre carinhoso, sempre pra cima, né, cara? Graças a Deus. Então, o vídeo de hoje, o Daniel vai estar compartilhando a experiência de como ele se encontrou com Jesus. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. O motivo da minha presença aqui, a gente tá aqui hoje, é para falar de um momento da minha vida, de uma doença que eu tive, uma doença rara, e que graças a Deus essa doença teve um final legal, que foi o encontro com Jesus, Sim. com a palavra de Deus. Mas tudo começou em 2018, quando um belo dia eu acordei, uma segunda-feira para ir para o trabalho, e eu estava com a barriga inchada. Ou seja, você foi dormir bem e Fui acordou dormir mal. bem, acordei uma segunda-feira de manhã com a barriga inchada, barriga olhando no espelho, a barriga torta. Fui trabalhar. Na terça-feira aquilo piorou. Fui no meu médico. O médico falou assim, olha, você está retendo líquido. Vai direto para o hospital. E foi onde eu fiz a minha primeira, que eu nem sabia que isso existia, paracentesis, que é um isso? procedimento médico onde eles vêm com uma agulha, é uma anestesia que tira na barriga, Caramba. uma anestesia funda, então vai lá dentro. Depois, em um minuto, eles dão uma outra anestesia. E aí eles vêm com um tubo, enfia aquele tubo lá dentro e sai e tira um líquido. Eu tava retendo líquido. Ok. Sem anestesia, sem nada, você tá vendo tudo aquilo. Caramba. E nessa primeira vez eu tirei 2,5 litros de líquido. Nossa. Uma Geralmente- garrafa de 2 litros de Que, Coca-Cola. que geralmente mais uma metade. é urinado. Normalmente é urina. É uma retenção de líquido. Ok. Eu tinha... Foi uma segunda-feira, sendo que eu ia viajar com a família para a Europa de férias na sexta-feira. Isso era uma terça-feira. E aí eles me internaram, fiquei internado, fizeram todos os exames, não apareceu nada de errado. E aí eu falei, gente, eu tô indo viajar. Tô indo pra Europa, fui pra... A única coisa que eles falaram foi assim, olha, não bebe e evita de comer sal. E eu tava naquela viagem, Paris e Londres, com tudo pago, restaurante, Torre Eiffel, almoço aqui, almoço, tudo quanto é tipo de vinho, tudo incluso. E fui lá o Daniel tomando água. Você não tomou nenhum vinho, nenhuma gota. Aconteceu uma coisa muito engraçada nessa viagem. No meu terceiro dia em Londres, a gente foi naquele prédio, que tem um prédio mais alto lá em Londres, lá em cima tava tendo... Era tipo um rooftop na vida, desse que você vai, que você vê a cidade inteira e tal. Sei. Quando a gente entra, assim, abre o elevador, tinham assim 2 meninas, uma de cada lado, com uma taxa de champanhe, tava tendo uma festa de promoção de sei lá do que, da Moët Chandon. E aí eu falei pra Kátia, minha esposa, eu falei, pô, eu vou tomar uma Moët Chandon, toma aqui nesse visual, foi ver Caramba, o né? Uma viagem na Europa, pôr do né, meu? sol, cara. Pô, Londres aos seus pés. tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu peguei a garrafa geladinha, champanhe,
Quando eu tomei, deu assim um revertério em mim, assim, eu comecei a ficar tonto. E aí foi naquele momento que eu falei pra minha esposa, olha, eu tô mal. Uau. Porque se eu tô tomando essa mãe Chandon aqui, que tá uma delícia, e desceu quadrada, que é Ou seja, tem alguma coisa... tem alguma coisa errada comigo. Eu passei a viagem. Porque champanhe, um pouquinho, golinho de nada... Não é Chandon, vai cara, é um descer, suquinho, né, vai meu? descer quadrado? Não vai descer quadrado. Aí eu fui pra viagem e tal, fiquei lá na viagem só ali, enfim, não tomando nada, preocupado, e voltei pra Orlando. Não tive nada, foi tranquilo, mas assim que eu botei o pé em Orlando, começou a ter a retenção de líquido de novo. Aí eu fui no médico, o médico vai para o hospital, faz de novo procedimento, e a partir daí era toda semana. Eu tirava líquido numa terça-feira, aí já ficava bem na quarta-feira, e quinta-feira já começava a reter de novo, e cada semana ia aumentando, aumentando. E eu fazendo tudo quanto é exame, ninguém descobria. Uau. Eu fiquei nessa, eu fui para todos os médicos, fui para gastro, fui para tudo. Ninguém descobria, ninguém fazia nada. A minha esposa começou com os meus médicos a procurar outros lugares, a ligar para certos hospitais. E nesse momento foi que começou a aparecer muita gente. Assim, eu no trabalho, as pessoas, a minha família, minha mãe perguntando: o que você tem? O que você tem? Eu falei, eu não sei. E aí nesse meio tempo, de ir em tudo quanto é médico e nada aparecendo, e os Nada fazendo exames, sentido, né? os exames meio normais, apesar de eu estar retendo líquido toda semana. Eu lembro que quando a gente recebeu as primeiras notícias, a notícia era que você tava tava passando por médicos. Não tinha nada assim de grave. Porque não achavam nada. Não achavam nada, Eu só tinha retenção de líquido toda Ok. semana. Tá. E aí nós temos assim, um grande casal de amigos nossos, que é o Denis e a Dani, que inclusive ele é o pastor da Igreja Mundial aqui em Orlando. Ele, muito lá em casa, falou, não, vou começar a orar pra você, vou começar a orar pra você. Isso, nessa época, me fala um pouquinho como é que era a sua vida com Deus. Minha vida com Deus era, tipo, eu fui criado no Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro, fiz catecismo, sou de uma família católica, mas não era assim, ia na missa uma vez ou outra, entendeu? Mas eu não era, eu rezava toda noite, isso eu sempre fiz na minha vida, aquela coisa assim, tem que rezar toda noite, eu rezava. Eu sempre tive um lado meu espiritual que eu sempre sentia que eu tinha uma presença, mas eu nunca buscava essa presença. Ok. E Deus te colocou com um amigo que era justamente eu sempre senti um a presença de pastor. Deus. Eu sempre senti a presença de Deus. Eu sempre senti que tinha um anjo da guarda comigo. Ok. Mas eu nunca fui uma pessoa de correr atrás disso, ia na missa. Sei. Ia uma vez aqui, uma vez ali, eu ia. Mas eu nunca abri uma Bíblia. Uau. Nunca. Cara, tem aqui uma... Não. Hoje em dia, eu não preciso Posso te dar uma aqui, se quiser. Não, inclusive, a minha avó paterna, que minha família minha família é uma família bem católica. Nós nós temos fazenda no interior de São Paulo, dentro da fazenda tem capela. Mas não tem estudo da palavra. Não tenho. Minha avó, eu tenho até hoje, minha avó paterna me deu uma Bíblia católica linda que eu tenho lá em casa. Eu ficava lá, fechada na estante, com os livros. Era um adereço de enfeite. Nunca abri. Nunca abriu. Nunca abri. Aí você começou a ter esse problema de saúde, Deus te colocou do lado de um pastor de uma igreja. Pastor que foi o Denis e a Dani. Tá, e eles começaram a orar. Eles oravam, eles iam lá em casa, oravam comigo, conversavam. E aí, nesse meio tempo, eu tive uma outra pessoa também na minha vida, muito especial, que foi o Isaías Reis e a esposa dele, a Lídia, que também eram amigos nossos. E conhecia a Kátia, souberam da minha situação, e eles iam e oravam comigo também. Oravam, eu chegava lá em casa, vamos orar junto e tal. Mas eu não sabia para que eu estava orando, porque eu não sabia o que eu tinha. Eu estava numa situação na minha vida que orar porque o que eu tenho, o que eu tenho. A primeira coisa que estava na minha cabeça esse tempo todo da minha família era descobrir o que eu tinha. Ninguém sabia.
Eu não tinha dor. Até aquele momento eu não tinha incômodo. Eu não tinha nada, a não ser uma retenção de líquido que estava crescendo toda semana. Começou 2,5, 2,5 litros, 3 litros e meio, Caramba! 4, toda Agora, semana. Essa viagem para a Europa foi que mês em 2008? Foi final de setembro. Final de setembro. Então esse período que você está falando foi quando? Foi no final do ano de 2018? Final do ano de 2018. Ok, Setembro de 2018. ok. Aí eu fiquei de setembro de 2018, só que aí Que foi? começou aquele líquido que estava retendo. Pensa numa mulher grávida. Era o que eu era. Porque aquele líquido que estava retendo, chegou um momento, aí eu acho que foi mais ou menos em torno de uns 5 litros que eu estava tirando todo mês. Cara, é muita coisa. Só que aí chegou o momento, Márcio, que depois de um mês mais ou menos, que aí eu acho que já estava retendo uns 4, 4,5, 5, aquilo começou a pressionar os órgãos. E aí começa a incomodar. E eu já comecei a ter já pele seca. Mas, de novo, não descobria no médico, não sabia, não descobria, ninguém sabia. Eu fui num gastro aqui, que esse gastro já está aqui há mais de 40 anos. Eu fui nele, ele virou para mim um dia e falou assim, eu tenho 40 anos de carreira. Você é o primeiro caso que eu não consigo descobrir qual é o teu problema. Que isso, cara? Aí, aquele momento ali foi o momento que eu falei, caramba, e aí? E agora? E aí começou a ter um movimento de várias pessoas, começaram a orar por mim. Eu lembro, pessoas mandando mensagem. Eu lembro. E um momento de angústia, porque todo mundo me perguntava o que eu tinha, eu não sabia dizer o que eu tinha. E aí um dia, ainda não tinha sido internado, nem nada. No meu trabalho, Cuidado com isso. No meu trabalho, eles já falaram, ó, vai pra casa. Te deram tipo uma Te licença. deram uma licença médica, falou, vai pra casa, que você não sabe o que você tem, a gente não sabe o que você tem. Começou a ter os efeitos no dia a dia. E aí um dia a gente estava em casa e eu tenho uma grande... E aí foi o momento que o meu médico chegou e falou assim, olha, eu vou ligar. Tem 3 hospitais aqui na Flórida que talvez possam te ajudar. E um desses hospitais era a Mayo Clinic, em Jacksonville. E a minha esposa já tinha escutado falar nesse hospital e já tinha meio que entrado em contato com eles. Só que eles são... A Mayo Clinic, para quem não sabe, é o número 1 no mundo. Eles, além de ser um hospital, eles são um hospital de research, de pesquisa. Tem 3 nos Estados Unidos, tem 3 no mundo, que todos são aqui nos Estados Unidos. Eu até então eu não sabia nem o que era Mayo Clinic. Para mim, Mayo Clinic, eu achava que era uma clínica dessa aí que a gente vê em cada esquina aqui em Orlando. Entendeu? Eu já queria ir pro Brasil, porque, no Brasil, a gente vai pro Einstein. Aí depois eu descobri que o Einstein foi feito nos moldes da Mayo Clinic. Ou seja, você estava no lugar certo. Mas nunca tinha escutado falar. E aí eu já estava angustiado, nervoso e tal. E aí a minha esposa já tinha entrado em contato com ele, mas por eles serem um hospital de pesquisa, você tem que mandar papelada, você passa tudo por uma série de... Não é uma coisa fácil, não é uma coisa que você chega lá e entra. Tem uma checagem do paciente para saber qual que é, né? E aí a gente já tinha feito uma bateria de exames aqui em Orlando, já tinha mandado tudo para lá, só que toda vez que a gente ligava para saber se eles tinham recebido, tá faltando isso, tá faltando esse documento, tá faltando aquilo ali. Aí ele ligava pro hospital aqui, o hospital mandava para lá, não chegou. E isso retendo líquido. Uau. E já um mês e meio. Aí eu tenho uma grande amiga minha, que é a Danúzia, que é uma enfermeira aqui em Orlando. Eu chamo de Danúzia, ela vai ficar brava quando ver esse vídeo, mas todo mundo chama ela de Bárbara. Mas eu chamo ela de Danúzia porque a gente é amigo lá atrás, da época de faculdade, e sempre foi Danúzia e não tem jeito. O marido dela, o Sidney, pessoa maravilhosa. A Danúzia um dia chegou para ele e falou assim, olha, nesse hospital na Mayo Clinic, eles são de research, mas eles têm uma emergência. Por que a próxima vez, quando você não tiver o líquido... Você vai para emergência. Vai para emergência. É 2 horas daqui de Orlando. 2 horas e 15 minutos daqui de Orlando. Falei, tá bom, boa ideia. Fui. A gente pegou um carro aqui,
Primeira vez indo pra Mayo Clinic. Fomos lá, eu e a Kátia, eu com a... Já devia estar retendo aí 6 litros. Nossa. 2h15 lá, um barrigão aqui. Chegamos lá, entramos na emergência. Claro, emergência aqui é um bando de gente fazendo residência. Eu sentado lá, veio o garotão lá, né? Pô, todo novinho assim, começando agora. Aí tinha um médico na nave e falou assim, olha, a gente vai fazer uma paracentesis nele. O garotão, mas eu nunca fiz isso. Uou. Mas não tem problema não, irmão, é fácil. Pega a agulha ali com a seringa, enfia aqui, dá 2 e tal, tá beleza, que eles fazem um ultrassom antes, né? É um pocket, é um pocket. O cara todo nervoso e tal, mas fez. Isso foi num sábado. Um sábado, acho que foi na época do Thanksgiving, mais ou menos, Novembro. Cara, no domingo veio o Isaías e a esposa dele, a Lígia, foram lá em casa, eles iam lá em casa para orar e tal, e conversar. E aí, a gente orando e tal, ele virou uma hora para mim e falou assim, Daniel, você não tá percebendo uma coisa. O quê? Jesus tem um propósito na sua vida. Eu falei, pô, mas qual o propósito na minha vida? Estou aqui, né? Tô eu aqui, retendo o líquido, assim, não. Pensa numa águia. Vai tá, uma águia. Cara, uma águia, quando ela voa e ela vê um storm, ela não voa pelo storm, ela voa por cima do storm. E lá na frente, você vai ver que, porque ela não quer pegar essa turbulência lá na frente, você vai ver azul. Foi essa reunião que ele falou. Eu falei, tudo bem, pô, beleza, né, legal. Mas o que quer dizer, né? O enigma. Vamos lá. Aí, oramos junto, pô, tal, contou essa história da águia, fiquei com na cabeça, eu falei, pô, águia, né? E fui dormir. E Márcio, nessa época, eu já não tinha pra onde ir, cara. Você já tinha tido. Eu já tive ido tudo quanto é médico. A gente estava esperando a Mayo Clinic ligar e falar, vem pra cá, ou a gente não vai te aceitar. Era a última. E toda semana, todo dia a gente ligava, porra, tava faltando esse documento, tá faltando aquele documento, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Mas, pô, a gente já pediu, cara, e não chegava. Aí na segunda-feira, isso foi no domingo. Na segunda-feira, eu acordei, como sempre, eu já não estava mais trabalhando, acordei cedo. Primeira coisa que eu fiz, como fazer toda manhã, liguei pra Mayo Clinic. Falei, pô, meu nome tal, vocês já receberam os documentos? Não, a gente não recebeu nada ainda não, a gente tá te esperando. Pô, aí naquele dia eu desliguei e falei, tá bom. Entrei no banheiro, entrei no banho. Cara, eu tive uma compulsão de um choro, bicho. Assim, chorando assim. Eu nunca chorei assim daquela maneira na minha vida. E eu ali mesmo virei, Deus, pô, você é o Senhor dos milagres, você é o poderoso, você move montanhas. Pô, você sempre esteve do meu lado, eu sempre senti a sua presença. Poxa, eu tô nessa situação aqui, o Senhor tá me vendo nessa situação aqui. Já tem 2 meses quase que eu tô nessa situação. Pô, todo mundo tá falando pra eu ir pra Mayo Clinic, pra essa tal de Mayo Clinic, mas, pô, eu ligo todo dia, eles falam que não receberam os documentos. Já falei com outro hospital, o hospital já mandou, pô, Deus, faz um milagre agora na minha vida. Mostra o caminho. Foi uma oração. Faz alguma coisa. Foi o tipo de oração. Me mostra que você tá aqui do meu lado. É o tipo de oração que você talvez nunca tenha feito, né? Cara, eu tava chorando, eu tava num momento assim. Eu sei. Um momento assim, poxa, o momento é Quebrantado, agora. né? Quebrantado, Sabe? chegou O naquele... momento é agora, mostra. Beleza. Uau. Saí, entrei no banho, saí do banho, troco o telefone. Alô? Pô, aqui da Mayo Clinic. Oi, tudo bom? Foi tudo. Você pode vir aqui amanhã? Você tem um horário amanhã? Márcio, eu falei, porra, mulher, claro que eu tenho um horário amanhã, não tô fazendo nada, eu tô aqui um pouco... Barriga desse tamanho, né? Eu falei assim, não, por favor, a gente amanhã vai marcar um horário com você aqui pra ver um gastro. Você pode estar aqui às 10 horas da manhã amanhã? Terça-feira. Pô, falei, claro.
Desliguei, liguei pra Kátia, minha esposa. Falei, Kátia, não sei o que aconteceu. Acabou, meu cliente acabou de me ligar. Pô, vambora. Pô, fomos. No dia seguinte acordamos. Esse foi o primeiro, assim, de vários que vai acontecer. Acordamos de manhã cedo. Pegamos o carro e fomos pra Jacksonville. Márcio, a gente tava indo pra Jacksonville. A gente botou assim num... A gente já tinha ido pra lá. Mas a gente tinha ido pra emergência. Ok. Então quando a gente colocou... Que é perto, tudo ali, é um complexo. Mas nesse dia a gente tava indo pro hospital mesmo. Só que quando a gente colocou no GPS, a gente colocou que, pô... A gente colocou naquele endereço que a gente foi. Que foi da emergência. Exatamente. Então, quando a gente chegou lá, a gente parou. Essa história... Aí foi o marco. Porque quando a gente chegou lá em Jacksonville, nós não viramos. O sinal que era pra gente ter virado era o primeiro. Mas a gente foi pro segundo sinal, que era o sinal da emergência. Quando a gente parou no sinal, tô eu e a Kátia assim, paramos no sinal, de repente eu olho assim, tem um pássaro vindo na frente, assim, voando assim na frente do nosso carro. Quando Nossa, eu cara, tô olho, todo arrepiado. falei, Kátia, é uma águia. Uau. Aí a Kátia, não, Kátia, é uma águia. Kátia, é uma águia, olha ali a cabeça branca. Cara, era uma águia de cabeça branca. Uma bald eagle. Voa assim na frente do nosso carro. Lembrando da palavra do pastor. A gente começou a chorar no carro. Parado no sinal, 2 pessoas chorando. Uau. Ali naquele momento falou, cara, Deus está aqui, a gente está bem. Estamos no lugar certo. Entramos no lugar errado. Chegamos no médico. Pô, a gente chega lá, somos atendidos por um gastro. Só que no momento que a gente chega lá, eu pergunto pra todo mundo, pô, vocês têm águia aqui direto, né? Não. Virou uma moça assim pra mim e falou assim, eu moro aqui há 20 anos, eu nunca vi águia aqui. Eu falei, não, cara, a gente acabou de ver uma águia aqui. Uma bald eagle. Pô, é mesmo? Eu falei, Eu comecei a perguntar pra todo mundo assim, pô, cara, vocês têm águia aqui, né? Legal, né? Porque lá em Orlando a gente tem águia, a gente vê águia lá em Wintergarden. A gente vê. Não, quase nunca vi aqui. Enfim, Márcio, eu perguntei umas 3 pessoas falaram, não, eu moro aqui há 15 anos, 20 anos, nunca vi uma águia aqui. Uau. E uma águia. Aí fomos atendidos por um doutor, o rapaz sentou com a gente, muito educado, novo. Mas parecia consulta no Brasil. Chega pra frente um pouquinho. Parecia consulta no Brasil. O médico chegou anotando tudo. 1 hora de consulta. Porque sabe como é que é médico aqui nos Estados Unidos, né? Você entra, vai tomar aí um antibiótico pra tchau, casa. vai, passa no All Greens. Exatamente. Perguntando tudo, explicando tudo e tal. Eu já tava retendo líquido. Aí depois de 1 hora ele virou pra mim e falou assim, olha, eu tenho uma coisa pra te dizer. O teu problema não é gastro. O teu problema é fígado. Me dá 1 minutinho. Eu falei, tá bom. Aí ele levantou, saiu, voltou e falou assim, eu sei que vocês vieram de Orlando, mas vocês podem esperar aí uns 20 minutinhos? Porque eu acabei de conseguir uma médica doutora que mexe com fígado. Sei lá, os termos médicos até hoje eu não consegui dar. Eu falei, tá, né? Porque eu já fiquei logo assim, pô, demorou 2 meses pra eu vir estar na frente desse médico. Quando for botar o cara... Sabe como é que é médico aqui, né? Daqui a 2 meses, daqui a 1 mês. Não, em 15 minutos a doutora chegou e entrou uma brasileira, uma doutora do Sul. Que isso? Não que isso faz sentido, faz a mínima pra mim, moro aqui há 30 anos, mas... Cara, é sentou, Deus, né? É Deus, sentou, né? fez todos os exames comigo, virou pra mim e falou assim, você pode ficar, era uma terça-feira, você pode ficar aqui até a sexta-feira, porque a gente vai fazer um monte de exame em você. Eu falei, mas esse exame que você vai fazer pra mim, eu já fiz tudo lá em Orlando. Eu falei assim, não, mas aqui a gente vai fazer tudo de novo, que a gente meio... Eu falei, tá bom, fiquei. A gente fiquei de terça até sexta-feira lá, fazendo um monte de exame, uma bateria de exames. Voltamos pra Orlando. Eu e a Kátia ainda meio que em choque, né? De tudo isso que aconteceu, né? Pô. Aí ela virou e falou assim, a doutora falou assim, olha, a gente vai fazer os exames segunda-feira. Eu preciso de você aqui que a gente vai
dar o resultado. Eu falei, tá bom. Voltamos na sexta-feira, sábado, domingo. A gente estava dirigindo ali na Intergarden. Uhum. Ele não tem aquela igreja batista ali do Intergarden, aquela de tijolinho? Sim, sim. Nós estávamos dirigindo ali. Para quem não conhece, no centro do Intergarden tem uma igreja batista. É First Baptist First Baptist ali. A gente estava parado, eu e a Kátia, e eu virei pra Kátia e falei, pô, Kátia, eu sempre achei essa igreja bonitinha. A Kátia, pô, eu também acho e tal. Eu falei, pô, vamos lá conhecer? Aí a Kátia... Isso era um domingo? Um domingo. Do nada? Do nada. Pô, vamos lá conhecer. Alguém tava falando pra gente assim, pô, vamos lá conhecer. Pô, vamos lá conhecer, a gente não tá fazendo nada, pô. Vamos lá conhecer amanhã. Hoje, no final do dia, a gente vai ter que ir pra Jacksonville mesmo, porque a gente ia no domingo, dormia lá. No dia seguinte, que a gente tinha uma reunião cedo. Cara, que incrível. Mas, quando a gente entrou na igreja, pra conhecer, cara, tava tendo um culto. Um louvor a Deus, com música, com uma coisa toda. A gente começou a chorar. Uau! Chorar. Era eu e a Kátia, assim, nos assentos de frente, chorando, ao ponto das pessoas olharem pra gente e falarem, Quem são esses o estranhos? que tá acontecendo aqui? Porque a gente chorava. E parecia que tudo ali que tava falando era Deus falando com a gente, assim, tipo... E o pastor, que na hora lá não era o pastor, era a música tocando, então era um grupo lá, falando, gente, falando de doença, que Deus faz milagre. O cara tá falando com a gente. E aí a gente começou a entrar na igreja. No dia seguinte, conhecemos as pessoas, começamos a ir, as pessoas viram que a gente estava muito emocionado, vieram conversar com a gente e tal, apresentou, enfim. E aí, fomos para Jacksonville. Deixa eu só fazer uma pausa para te fazer uma pergunta. Vai perguntando, porque eu vou contando e às vezes eu vou esquecendo as coisas. Eu quero te fazer uma pergunta porque eu acho que é pertinente te perguntar isso. Tá. Cara, desde 1991 que você está nos Estados Unidos, aquela tinha sido a primeira vez que você espontaneamente decidiu entrar na igreja? Eu ia numa igreja, eu fui numa igreja muitos anos, que foi na Holy Family. Sim, aqui na Conroy. Como eu falei, eu ia na missa. Sim. Mas... Era uma coisa mecânica. Mecânica. Mas nesse dia não foi mecânico. Não, nesse dia foi vamos conhecer. Tá, continua. Você tava falando com as pessoas Pessoas conversando com falando vocês e tal. E aí eu acho que a Kátia falou da minha situação e tal, explicou. E as pessoas, claro, todo mundo se comoveu ali, porque viu que a gente tava recebendo um milagre ali, né? Você tava que nem da águia, que nem a gente tava recebendo um milagre. E aí fomos pra casa, trocamos informações, convidaram a gente pro Sunday School mas fomos para Jacksonville. Sei. Chegamos em Jacksonville, dormimos, já também, né? Porque como eu falei, eu tirava toda terça-feira, então domingo já tava, né, mal. Aí, na segunda-feira, quando eu cheguei lá para fazer a reunião com os médicos, aí eu vou falar uns negócios aqui, que aí a minha mulher vai chegar em casa e vai brigar comigo, minha mãe vai brigar comigo, porque eu não me lembro direito que as pessoas que estavam do meu lado. Mas eu acho que era minha esposa que devia estar do meu lado nesse momento. Uhum. Porque também, como era Jacksonville, então uma hora é minha mãe, outra hora é minha esposa, outra hora os Entendi. meus amigos e tal, mas eu acho que era minha esposa que estava do meu lado. O médico entrou e falou assim, olha, que você tem uma doença rara, uma síndrome rara, chamada Buck-Chiari, que é um problema de... Isso eu falo isso hoje, porque na hora ali eu fiquei o meu transplante inteiro sem entender o que eu tinha, porque as pessoas falavam pra mim e eu não entendia nada. Pra tu ver como é que eu fui péssimo, anatomia, ciências, e todas essas aulas eu não entendia nada. Mas aí, praticamente, um médico falou que eu tinha uma síndrome rara chamada Buck-Chiari, que era um problema de coagulação no sangue, e que as veias no meu fio estavam todas bloqueadas, eu estava tendo falência do órgão. Uau. Em outras palavras, eu estava morrendo e a única maneira de me salvar era ir por um transplante de fígado. Assim, mas educadamente, como médico. O médico virou para mim e falou assim, olha, essa é a notícia ruim, mas a notícia boa é que você está no melhor hospital do mundo para transplante de fígado. Nós fazemos mais de 300 transplantes por ano, temos os melhores médicos, isso, e babá. E no final o médico virou para mim e falou,
Você tem fé? Você acredita em uma fé? Eu falei, sim. Eu acredito em Jesus Cristo. Então você se abraça a tua fé. Porque tem coisas que acontecem na mesa de operação que médico nenhum consegue explicar. Agora você me fala se era o médico que está falando isso para mim ou não Deus. Será a voz de Deus falando através dele? Porque eu nunca vi um médico falar isso. Eles não podem, inclusive, né? O médico virou, você acredita, com a fé que você tem, você abraça essa fé, Uau. porque tem coisas que acontecem dentro de uma mesa de operação que a gente não sabe explicar. Vou falar Deus, é o divino, é divino, ali. É Deus, cara, é Deus, não tem jeito. Eu não sei se ele falou Deus, mas ele falou, porque como ele não sabia da minha fé, eu acho que ele por educação, mas é isso. Uhum. E ali, naquele momento, eu virei para minha esposa e falei, olha, a partir de agora, eu não quero saber de conta, não quero saber de pegar filha na escola, eu vou focar no que os médicos estão pedindo para fazer e vou focar na minha fé. Cara, Foi isso. Foi isso, Márcio. Cara. Foi isso. Foi isso. Eu vou focar na minha fé e eu vou focar no que os médicos estão falando. Então, se os médicos falar, você tem que fazer isso, 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 tá bom, vou fazer isso, isso, isso. E aí foi aonde eu comecei a ler a Bíblia. E aí foi aonde eu comecei. Aí você a abriu. orar. Aí você. Peraí, vamos lá com calma. Você falou que você tinha uma Bíblia, mas você nunca tinha lido. Não, eu tenho uma Bíblia que era a Bíblia de católico, eu não tinha lido. Certo. Mas aí quando você vai na igreja batista, Eles te dão a Bíblia. eles te dão uma Bíblia. Sim. E eu peguei aquela Bíblia. E eu tenho aquela Bíblia até hoje. Eu peguei aquela Bíblia. Foi amigo. essa Bíblia que você começou a Eu ler? peguei aquela Bíblia. Aí você abriu aonde na Bíblia, você lembra? Lembro, porque a gente foi fazer... Não me lembro na hora do culto, mas aí quando a gente Não, foi... o texto que eu quero dizer. Não, o texto não me lembro na hora do culto, mas aí eu comecei a fazer antes desse quando a gente começou a aprender sobre John. O Evangelho de João. Evangelho de João. Coisa. John. linda. Era o John que eu tava lendo, não entendia nada. E vou te falar, eu tava indo pro Sunday School, todo Sunday, com o pessoal lá do Sunday School, eles falavam, eu ficava calado. Porque eu não entendia nada. Você não entende. Peraí. Você não entendia a teologia que eles Não estavam entendia, ensinando? não ia falar, eu lia, eu fui aprendendo ali com o pessoal lendo e tal, não sei o quê. Mas entender, você perguntava quem era João, eu não sei quem é João. Nunca tinha aberto, cara, nunca tinha lido. Eu fiz catecismo quando eu tinha, sei lá, 9 anos de idade, 8 anos de idade. Deixa eu no te Colégio perguntar- Andrews. Deixa eu te perguntar uma coisa. E eu era um terror na sala. Porque no Colégio Andrews, onde eu estudei no Rio, eram 2 anos de catecismo. E era toda terça-feira à noite. A minha mãe falava pra mim que quando ela chegava no pátio da escola, ela escutava a minha voz lá em cima, tocando terror na sala de catecismo. Aí você. Peraí. Vamos voltar um pouquinho aqui. Você abriu no livro de Foi John. João que vocês estavam estudando. João. E você Do não Sunday entendeu School. nada. Não, eu entendia, porque eles liam, eu lia e tal, entendia, eles explicavam, falavam. Mas eu tava ali escutando, aprendendo, porque É novo, né? é novo. A minha fé com Deus, eu conversava, eu orava, eu pedia a Deus. Aí aconteceu uma coisa engraçada nessa história toda. Porque, engraçada, não é que é engraçada, engraçada é o jeito de falar do carioca, mas não é engraçada. Curiosa. Nesse momento, eu comecei a fazer uma bateria de exame. Porque quando você entra na Mayo Clinic, eles fazem exame de você da ponta da sua unha até o teu último fio de cabelo. Porque aí é uma coisa que eu vou explicar de transplante, que eu não sabia. Tô longe? Não, tá tranquilo. Quando você faz um transplante, quando eles falam que você tem que passar por um transplante, não é que você automaticamente entra na fila. Você não entra na fila, pelo menos aqui nos Estados Unidos. Você não entra na fila. Eles fazem um monte de exame em você, porque eles têm um grau, um número que você tem que atingir para poder eles pensar em te colocar na fila. É como se fosse uma qualificação. Uma né? qualificação. Só que esse número, quando você chega nesse número, você está muito mal de saúde. Então, quando você faz esses exames todos... Márcio, era assim.
Eu chegava, domingo à noite, eu saía de Orlando, eu chegava na Mayo Clinic, eu fazia 6 horas da manhã, exame de sangue. Você sabe que nos Estados Unidos, você faz exame de sangue e demora 48 horas. Lá fica pronto em 10 minutos. Uau. Eu entrava no meu app da Mayo Clinic, onde estava lá todos os meus calendários, todas as minhas coisas. Tava lá, exame de sangue às 6 horas da manhã, ó, 7 horas da manhã. Não tinha nada. Eu fazia o exame em 10 minutos, aquilo ali fazia assim, ó. Entupia o calendário para a semana toda. E era exame atrás de exame. E eu tenho pavor e medo de agulha. Porque agulha, eu não conseguem tirar minha veia direito. Aí tem Eu já que tive ficar espetando. pessoas que espetaram várias vezes. Cara, eu fiquei acostumado a tomar picada de agulha, porque era toda hora eu tava tomando picada de agulha, toda hora fazendo. Meus braços eram tudo roxo. Flebite, né? Que fala. E aí eu fui tocando, enfim. E aí, quando você vai fazendo, vai entrando um montão de exame. E eu cheguei uma hora que eu falei assim, falei, meu Deus, a gente tem que combinar um negócio aqui. Eu falei, olha só a minha reação. Vamos combinar um negócio aqui. Não tô falando, gente, eu não tô falando pra caçoar. É que era assim a minha cabeça. Deus, eu sei que você tem um propósito pra minha vida. Eu sei que eu tô passando aqui por tudo isso por um motivo. A única coisa, e eu não tenho problema, eu tive uma vida maravilhosa, eu tenho uma família maravilhosa, eu fiz tudo que eu fiz na minha vida, eu tenho tudo maravilhoso. O Senhor me deu uma vida plena. Se é para ir te conhecer, eu tô pronto. Sem problema nenhum. Agora, se é para ficar aqui e passar por tudo isso, com você do meu lado, eu só vou te pedir um favor. Eu não quero sentir dor. O resto, eu não quero sentir dor. Mas eu fiz um transplante de fígado. Eu passei por tudo que exame que você não possa imaginar. E eu não senti um momento de dor. Que incrível, cara. Foi tudo. Eu tive desconforto, tive câimbras horrorosas. Porque quando você tira o líquido, sai potássio, proteína, sai tudo. Tanto é que logo depois você vai fazer um negócio que é a albumina, que é tipo uma proteína no sangue. Porque tu fica acabado. Que interessante, não sabia. E eu cheguei a tirar 15 litros. 15, cara? Cara, que loucura. São Quantas São 7 garrafas de Coca-Cola e mais uma de litro. E a minha saúde piorando. Muito embora o problema já tinha sido detectado, você estava caminhando para uma cirurgia de transplante? Não tinha nem entrado na lista. Ah, é? Não, Uau. calma, que vai chegar lá. Eu não tinha entrado na lista. Só que aí você começa a ter garganta seca. Deixa eu fazer uma pergunta. Peraí, antes de você continuar. Eu tô contando um montão de coisa. Não, eu sei, mas deixa eu te perguntar uma coisa que eu sei que as pessoas vão querer entender o timing aí. Quando foi aquele momento que você se teve esse momento nessa jornada, em algum momento eu sei que houve, não sei onde foi, só pra gente se situar. Onde foi o momento que você convidou Jesus para entrar no seu coração, para ser o seu Senhor? Foi naquela visita à igreja, no primeiro dia? Foi naquela... Não, o primeiro momento que eu entrei foi quando a gente tava indo pra... Que eu aceitei seriamente mesmo. Foi no dia que a gente tava indo pra... Foi no dia que eu acordei de manhã e ele falou pra mim, e a Mayo Clinic me ligou e falou que... Foi depois daquele choro? Daquele choro. Ali foi o momento. Ali foi o momento que você convidou... Ali foi o momento que eu sabia que Deus estava do meu lado. Sim, mas a Bíblia diz que se confessares com a sua boca, seu coração creres, será salvo. Então existe um processo, espiritualmente falando, juridicamente falando, onde você aceita Cristo. Foi na igreja. Foi na igreja. Foi na igreja em que período? Foi durante aquele Sunday Schools? Não, foi na primeira vez que a gente foi, que a gente tava no Intergarden e a gente foi lá para visitar a igreja e tava tendo um negócio. E ali quando a gente teve o momento do louvor, do culto, né? No momento do louvor ali, aquilo ali tudo foi a hora que eu... Que você recebeu a Cristo. Recebi. Tá, então toda essa narrativa que você tá falando, que você já estava lá no hospital, você já tinha aceito Cristo. Já. E a saúde estava deteriorando. E você não estava nem ainda na fila do transplante. Não. Toca o bonde, agora você continua. E deteriorando no sentido que eu estava fazendo dieta de água. Eu só podia tomar por dia 500 ml de água. Esse copo aqui pela metade. Porque eu estava retendo líquido, mas eu já estava tendo ali nessa égua. Disso eu estou falando dezembro, chegando no Natal.
Uhum. Eu tava tendo... De 2018. Ali, 2018. 2018. E eu tava ali já tendo, já tava ali tendo 8 litros, 8,5 toda semana. Que isso, cara, que incrível. Os órgãos faziam assim. E aí quando você tira o líquido, desce tudo de uma vez só num período de 15 minutos. Eu perdia, em 15 minutos, quando eu tirava o líquido, eu perdia mais ou menos em torno de 15 a 20 pounds. Uau. Isso é loucura. Loucura. Mas por que eu estou explicando isso? Porque naquele momento a minha saúde estava deteriorando, só que eu me olhava no espelho, eu achava que eu estava lindo. Pô, emagreci, perdi peso, tô bem. Os meus amigos falam isso até hoje. Falam, Daniel, a gente saiu de lá chorando várias vezes no hospital. Porque aí um dia eu fui fazer um exame aqui no hospital, aqui eles me internaram. Eu fiquei internado aqui 2 semanas nesse período. Foi uma briga que eu falava, eu quero ir pra Mayo Clinic, que eu tava com tudo lá. E os meus amigos vinham me visitar, viravam, cara, eu chorava. O pastor Denis uma vez foi com o pastor Pedro, que é da Mundial, que vieram um dia, eu tava dormindo, eles orando pra mim, falando depois. A gente saiu de lá, Daniel falou, não sei se vai passar. Uau. Só que eu me olhava no espelho, porque foi aquela história. O que eu falei pra minha mulher? Eu não quero mais saber de conta, não quero mais saber de filho, não quero saber de mulher, não quero saber de mais nada. Eu vou focar agora Nessa sua na saúde. minha saúde e na minha fé. Porque eu não sei se eu vou estar aqui no final do mês. Então, se eu vou encontrar com Jesus, eu tenho que aprender. Tem que saber da vida dele. Márcio, eu não tô caçoando, mas era assim que funcionava na minha cabeça. Que loucura. Porque, eu vou te falar... Você vai chegar no céu, eu vou falar o que com ele? Eu vou te falar. Os médicos entravam e falavam o que eu tinha, eu não entendia o que eles falavam. Pra mim, eles estavam falando aramaico. Uau, é como se Deus estivesse Eu não entendia. preservando. Eu falava pra minha mulher, por favor, pedem para as pessoas não perguntar o que eu tenho. Porque eu não sei o que eu tenho. Eu não entendo o que eles falam. E cara, peraí. Deixa eu só tentar interpretar isso aí que você tá falando. Porque eu tô entendendo o que você tá falando, mas talvez as pessoas não compreendam. A gente tá falando de uma pessoa que tem um inglês perfeito, que tem um nível intelectual altíssimo, porque você sempre trabalhou em empresas top aqui nos Estados Unidos. O que você está falando que você não estava entendendo, eu creio que era o fato de Deus estava te vendando para a verdade que estava acontecendo para ele te preparar. Não era isso, mais ou menos? Era isso, porque eu não estava... Márcio, os médicos entravam... Então, em inglês você entendia, mas o que estava sendo dito é como se Deus falasse assim, ó, deixa que eu tô cuidando. A minha mãe um dia chegou pra mim e falou assim, o que você tem? Porque minha mãe tava nervosa. O que você... Eu falei assim, não sei. O médico vai entrar aqui às 10 horas, às 9 horas da manhã, os médicos vão entrar aqui. Fica aqui comigo. Os médicos entraram, falaram, e aí, o que eles falaram? Você entendeu? Ou não? Eu sei que eu tenho que fazer um transplante de fígado. E eu sei que eu tenho que fazer tudo que eles estão pedindo pra fazer, e eu tenho que ter fé em Deus. Cara, que coisa bizarra. Que coisa bizarra. Porque no fundo, cara, não era uma fuga. Não era uma fuga. Mas era talvez um preparo, né, cara? E como eu voltava para Orlando toda sexta-feira, ou quinta-feira à noite ou sexta-feira, eu ia no culto, domingo de manhã e no Sunday School. Com a barriga desse tamanho. Aprendendo John. Aí você chegou em John 3. Não sei, a gente chegou... Porque ele já estava um ano em John também. E eu falei, meu Deus, isso também é longo isso aqui. Mas não é tão longo. Não. Mas é que eles são estavam detalhados, estavam explicando, exatamente. Pra quem nunca tinha lido a Bíblia, aquilo era um choque. Eu tava ali, né? Era todo... Eu chegava, vamos fazer John. Eu já brincava, né? Eu já chegava lá, sabe como é que eu sou, né? E aí eu já falava, vamos aprender sobre John hoje, então vamos lá. Eu fui internado aqui em Orlando. Foi uma briga para me mandarem de volta para Jackson, porque o que aconteceu é o seguinte, chegou um momento, de novo, Márcio, para mim eu tava ótimo. Eu não tava ótimo. Mas, de novo, é minha fé. Os médicos estavam com medo de me colocar numa ambulância para mandar para Jacksonville. A verdade era essa. E aí eu falava, mas eu tenho que ir para Jacksonville. Porque eu tô com uma equipe lá para um transplante. Eu não tava na lista ainda. Aí finalmente eles decidiram me botar. Você conhece o Batata da DP? Não. Não conhece? Então não vou falar porque...
Ele foi lá me visitar, eu já tinha entrado na ambulância e tinha ido pra Jackson. Ele achou que eu tinha morrido. Então ele começou a ligar pra todo mundo e falou, o Daniel morreu! Mas não morreu não, tava lá. Aí eu fui pra Jacksonville, isso já era final de janeiro, mais ou menos. Final de janeiro, início de fevereiro, é isso mesmo. Cheguei lá, eu tava retendo já, sei lá, eu tava retendo já uns 10, 11 litros. Câimbras horríveis. Câimbras horríveis. E não era aquela câimbra de atleta, não. E era uma câimbra que eu já sabia que dava na minha perna direita, depois que passava, que não era na pedra, na verdade era aqui na batata. E aí quando passava, começava na esquerda. E era horrorosa. E boca seca, porque eu não podia tomar água, por causa da retenção, não podia começar, enfim, aquela coisa toda. E aí, só que os meus números não batiam aonde que tinha que bater para eu poder entrar para eles poderem pensar em me colocar na lista. E quando eu comecei a ficar muito ruim em fevereiro, os médicos viraram para mim um dia e falaram assim, olha, a gente já está pensando, a gente já está analisando de pegar o teu caso e vamos ver se coloca na lista. E eu olhava para isso. Porque, Márcio, eu estava numa situação que eu não sabia se eu ia viver. Não dá pra viver naquele jeito, né, cara? E aí, né, a gente fica. Mas naquele momento todo eu tava tranquilo. E fazendo vários... E era uma coisa até engraçada, porque eu ia fazer uns exames, eu perguntava assim, como é que vai ser esse exame? Não, a gente vai fazer um exame, a gente vai colocar uma agulha aqui em você. Eu comecei a ter... Aí eu, nesse meio tempo, eu comecei a ter problema nos rins. E começou a ter uma hipótese de eu ter que fazer um transplante de rim. Nossa. E eu comecei a fazer diálise. Eu lembro disso. Aí eu falei, meu Deus. Eu falei, tudo bem. Eu falava assim, na minha oração eu falava, Deus, eles querem fazer diálise em mim. Então não tem problema nenhum. Eu só não quero sentir dor. Não tem problema. É pra passar por aqui, a gente passa. Você tá comigo, a gente tá junto. Você tá comigo aqui que eu sei que você tá aqui. E nesse tempo... Você conhece minha prima Moana e o Rodrigo Schiavo? Sim. Então, cara, isso é uma coisa que eu também não posso deixar de falar. Eu vou ter que voltar um pouco para trás. Eu e a Moana, a gente não se fala, nós somos primos, mas nós somos como se fossem irmãos. Crescemos juntos. Os nossos avós. A gente estava 7 anos sem se falar. Eu tive a gente tive um desentendimento com o Rodrigo, 7 anos sem se falar. Eu, por exemplo, não vi meus sobrinhos crescerem. E moram aqui do lado. E quando eu comecei... O Rodrigo, ele é muito... Ele é cristão, ele é evangélico, muito religioso e tal. E nessa ele me ligou um dia. Falou assim, pô, posso orar por você? Eu falei, pode. E ele começou a orar muito comigo, quando eu estava ainda sem saber o que eu tinha. E eu virei para ele um dia e falei assim, cara, a gente parou de se falar. Tem mais uma coisa que Deus botou. Usou pra Vamos deixar as coisas para trás e vamos orar comigo todo dia. Ele me ligava todo dia para orar comigo. Todo dia o Rodrigo e a Moana me ligavam para orar comigo. Eles fizeram uma viagem nesse meio tempo, pegavam o telefone e ligavam para orar comigo. Era outra coisa, ele, a mãe dele, ligavam para orar comigo todo dia. E aí, quando eu estava lá e eu estava fazendo a diálise e eu falava, Deus, não vou doer, não quero sentir dor e tal. E cara, eu já estava fazendo, e eu comecei a diálise com 30 minutos, foi para 1 hora, 2 horas. E quando chegou em fevereiro, os médicos viraram para mim e falaram assim, como eu disse, eles falaram, gente, você está perto, a gente pensar fazer em o transplante. Não fazer o transplante, entrar na lista. Uou. Porque quando você entra na lista, você tem que achar agora o doador. Tem gente que fica 5 anos numa lista. Eu tava ali, e aí um dia um médico entrou e falou assim, e o médico chegou um dia pra mim, já nessa época, o médico já chegou e falou assim, olha só, não fica parado no quarto.
caminha em volta aqui do corredor. Eu falei, tá bom, doutor, quantas voltas você quer que eu dê em volta desse corredor? Ele falou assim, olha, dá pelo menos 2 de manhã, 2 na hora do almoço, 2 à noite. Eu dava 10 de manhã, 10 na hora do almoço e 10 à noite. Eu com uma barriga desse tamanho. Eu já tava com 10 litros ali. Nossa, cara. E eu andava. Eu tinha um chinelo. Eu tinha um chinelo que fazia um barulho. Mas por quê? Eu usava aquele barulho para me deixar... Eu tinha medo de desmaiar. Então eu andava assim, eu já estou curado em nome de Jesus. Eu já estou curado em nome de Jesus. Uau. Eu já estou curado em nome de Jesus. Eu já estou curado em nome de Jesus. E Que louco, cara. aí eu andava, já estou curado em nome de Jesus, já estou curado em nome de Jesus. E eu andava. A Kátia ficava louca comigo, porque eu chegava todo cansado, todo exausto, tendo cãibra. E aí um dia o médico entrou e falou, olha, o teu caso está indo para análise. E isso foi mais ou menos lá pro dia 18 de fevereiro, 15, 18 de fevereiro. Aí eu, oramos, o Rodrigo orou, o Rodrigo Moara, todo mundo assim, a gente orando bastante. Aí os médicos entraram um dia de manhã e falaram assim, olha, você entrou na lista. Que é uma... Você entrou na lista. Cara, são steps, né? São passos. Mas é um alívio. É uma gota de esperança, Imagina, né? você tá ali e os caras falam que você não vai poder entrar na lista. Pô. Depois de tudo que eu tava passando. Quando eu entrei na lista, a enfermeira entra no quarto de noite e fala assim, tem um doador. Em menos de 24 horas. Que isso? Em menos de 24 horas. Você tem um doador. A gente vai começar a te preparar. Aí você... Já não me deram jantar. Já fui dormir. No dia que você falou, você recebeu a notícia? Cara, isso é um milagre. Não, calma. John, hein? Você lembra que eu tava no John? Sim. Entrou e falou, olha, você é um doador. No dia seguinte me acordaram cedo. Começaram a me preparar. Aí o médico entrou, a enfermeira falou assim, olha, o órgão tá vindo. O médico vai entrar. Eles vão fazer os testes no órgão. Em menos de meia hora eles vão voltar aqui e vão te levar para o centro de cirurgia. Eu falei, tá bom. Aí eu tava pronto para ir. O médico entrou e falou, ó, o órgão tá aqui, a gente vai fazer os testes que tem que fazer. Eu volto aqui para te buscar. Eu falei, tá bom. Pô, deu 1 hora nada. Eu veio pra Kátia, a Kátia babou. A Kátia, como assim? Eu falei, não vai ser. Porque o cara ia voltar em meia hora, já tem 1 hora e não voltou. Não deu outro. O médico entra e falou assim, olha, o órgão não tá bem. Não tá bom. A gente vai abortar. Tá bom. Pede jantar. Eram umas 3 e pouca da tarde, 4 da tarde, porque eu não tinha comido nada. Quando veio o jantar, a enfermeira entra. A gente tem outro órgão pra você. Não é possível. Não janta. Falei, sério? Falei, sério? Chegou um outro órgão pra você. Aí eu falei, tá bom. Mas não ia ser ali na hora, ia ser no outro dia só de manhã. Sim. Não jantei nada, jejum. Falei, não toma banho, nada, porque já te preparou todo, pra gente não fazer tudo passar de novo. Dormi, acordei no dia seguinte, a enfermeira entra no quarto, falou, a gente vai começar a preparar tudo, porque, de novo, o médico vai tirar o órgão, o médico vai fazer e tal. Só que nisso toca o telefone no quarto. No transplante, quando você faz um transplante, eles não te dão a opção de escolher um órgão. Mas se tiver um órgão que tem algum problema, que tem alguma coisa que tem que ser disclosed, eles te dão uma opção para aceitar ou não. Que disclose significa... Porque é o seguinte... É declarado, né? Então o que acontece é o seguinte... Eles declaram você vai algum entender, problema você vai entender o que eu vou te falar. Toca o telefone e eu atendo. Tô com a minha esposa do meu lado. Agora você vai rir. E o pessoal vai rir. Mas isso aconteceu. A mulher, a pessoa do outro lado da linha falou assim, olha, eu tenho que te dar,
eu tenho que te falar uma coisa. Eu falei, pode falar. A gente tá com um órgão aqui, só que esse órgão veio de uma pessoa com uma vida sexual muito ativa. Eu falei, hã? Esse órgão veio de uma pessoa com uma vida sexual muito ativa. Mas como assim? Aí ela virou e falou assim, eu não posso te dar mais detalhes. Então você pode, por causa de uma situação dessa, você pode escolher se você quer fazer ou não. Aí eu virei e falei assim... Mas isso estava atrelado ao fato dessa pessoa ter uma alguma vida, doença venérea? Exatamente. E essa Você doença... pode acontecer daqui a 6 meses. Ah, entendi. Então, quando é uma pessoa que tem uma coisa assim, ou para uma pessoa drogada, Sei, uma pessoa que morreu numa overdose, entendi. eles vão falar pra você. Interessante isso, né? Oh? Eu falei, olha, você pode me dar 5 minutinhos que eu tenho que falar com a minha esposa? Porque tá vindo alguma coisa a mais aí. Aí não, pode estar. Eu te ligo daqui a 5 minutos. Aí eu peguei e falei, Kátia, a situação é essa. Minha mulher me disse, olha só, vamos orar. Sabe? Vamos botar na mão de Deus. Até agora Deus está aqui com a gente. Vamos orar. A gente começou a orar. Falou, Deus, mostra o caminho. Até agora você está aqui comigo. Você não vai me largar agora aqui. É pra ir ou não. Só que nisso, a mulher falou que ela ia me ligar em 5 minutos. Só que, tipo assim, 2 minutos depois ela ligou. Aí quando ela ligou, atendi. A Kátia, a gente concordou em ficar com o órgão. Tá na mão de Deus, é isso aí. Já é o segundo em menos de 24 horas, Márcio. Não existe, né? Então eu já tava ligando, já tava falando, beleza, vambora. A mulher falou assim, peraí. Eu quero te pedir desculpas. Eu te dei um órgão errado. Tem um outro órgão pronto chegando de Nova York pra você. Terceiro, cara? Que isso, meu? Que coisa! Eu falei, como assim? Eu falei assim, não, eu peço desculpas, a gente tem um órgão. Tá perfeito, saudável, grande. 100%, desculpa. Cara. Mas ele tá vindo de Nova York. E só que tava tendo uma nevasca em Nova York, né? Que é fevereiro. É. Então não ia chegar naquele dia, ia chegar no dia seguinte. Mas aí a mulher falou, vai chegar no dia seguinte, a gente vai fazer o teste, vai fazer. Eu falei, tá bom. Segundo dia sem comer. Come, não toma banho, nada. Durmo. Acordo no dia seguinte. Aí eu não sei os horários. Mas aí acordo no dia seguinte, o médico entra, fala, olha, o órgão chegou, eu vou fazer o teste nele e volto daqui em 30 minutos pra te pegar. Ele voltou em 15. Eu falei pra Kátia, é isso aí. Só que quando você vai, eles te dão uma droga pra você fazer, eles te dão uma coisa no negócio que você fica alegre. Márcio, você fica alegre, cara. É uma das coisas assim mais loucas da minha vida. Você fica numa alegria. Mais do que você já é. Não, você fica numa alegria. Me pegaram, me levaram. Fui lá eu fazer o transplante. Aí você, aquelas coisas de filme, corredor branco, porta lá no fundo que abre. Sim. Naquele momento na cadeira eu falei assim, Deus, chegou o momento. Esse é o ponto final. Chegou o momento. Ou é uma nova história? Exatamente. Foi exatamente isso que eu falei pra ele. Falei, Deus, como eu já te falei, vida maravilhosa, família maravilhosa. Você já tinha Jesus? Se é pra eu te conhecer, tá tudo certo. Se é pra eu continuar aqui, que loucura, propósito na minha vida. Loucura. Só que antes de eu ir pro centro de cirurgia, sempre que eu falava que eu andava pra caramba, lembro. Porque o médico falava pra mim o seguinte, quando você for fazer o transplante, não fica na cama, você tem que se levantar. Aí eu falei, tá bom, porque você vai fazer o transplante, vão ser 4 dias de UTI, são 3 semanas no quarto. No quarto não, 3 semanas lá na UTI mesmo, mas num quarto. Ok. E depois são 5, 6 semanas no hospital e depois 5, 6 semanas lá em Jacksonville. Quer dizer, são 6 meses. Entendeu? Porque quando você fica ainda lá. Tanto é que no hospital tem um hotel.
Fui fazer o transplante. Entrei lá, os médicos tudo... Cara, o lugar parece uma espaçonave, né? Aí é uma coisa perfeita, maravilhoso. Que incrível. Os médicos, pô, vamos pedir pizza, vamos pedir Subway, vamos não sei o quê. Aí falou, pede pizza. E eu lá, e tal, paguei. Acabou, Paguei. Foi. E como é que foi a despedida com a Kátia? Cara, eu não me lembro, porque eu tava tão doidão. Porque eles dão um negócio pra você. Mas Eu ela acho que deve eu falei, lembrar. te Né? amo, sei lá. Eu tava indo contra Deus, meu irmão. Se era aquilo ali, cara, eu tava feliz da vida. Eu tava amarradão, incrível, brother. Porque tu cara. fica tão feliz, brother. Você tomou isso no quarto. No quarto. Antes de você sair. Antes de eu sair. No Ou quarto seja, já começa... a Kátia tava ali com você. Tava. Você não lembra mais que tomou um negócio e entrou. Você não viu o filme de YouTube, o cara toma um negócio e fica fazendo coraçãozinho? Era aquilo. Cara, que loucura. Cara, é uma viagem maravilhosa, coisa linda. Tu fica num happy moment que tu não se lembra de mais nada. Fui. Só um detalhe, isso é no hospital, tá? Não é pra você sair por aí Não, procurando não, isso, não, é no no hospital. Cara, eu fui. Aí Você apagou. Pô, pagou. acabou. Não via mais nada. Dormiu. Dormiu. A próxima coisa que eu vejo é eu deitado, aqueles teto branco de hospital. Eu abri o olho, porque você tá todo assim, né? Eu abro o olho, eu falei, cara, isso eu me lembro muito bem. Eu abri o olho e falei assim, cara, onde é que eu tô? Porque o teto era branco. Já tô no céu, É. tô no hospital. Mas foi isso mesmo. Foi mesmo? Foi isso mesmo que você viu? Eu olhei pro teto, eu falei, aonde... Pensando, falei que eu não tava, porque eu tô todo entubado. Ou tô no céu ou tô no Não, hospital. no céu. Aí eu comecei a mexer os olhos. Aí eu falei, pô, alguém vai aparecer. Comecei a mexer os olhos, aí eu vi a Kátia. Eu vi a Kátia aqui e minha esposa. Eu falei, a Kátia e a minha mãe. Eu falei, pô, tô aqui. Não fui. Você tava na UTI? Já tava na UTI. Ok. Eu falei, pô, não fui. Fiquei. Não fiquei. Sério? Aí eu... Só que eu tava todo entubado. Aí, cara, quando eu me dei assim, sabe? Quando eu, pá, ok, tô aqui, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu tenho que me levantar, tenho que caminhar. Eu tenho que caminhar. Na UTI, cara. Na UTI, eu tenho que caminhar. Eu ficava assim, fazendo assim, ó, quero caminhar, quero caminhar, quero caminhar. Calma, calma. Aí tu dopa, volta, dopa e tal. Mas eu fiquei, acho que foram da UTI, dos 3 dias, 4 dias da UTI, para o quarto da UTI, que eu tinha que ficar 3, 4 semanas, que eu não fiquei nem 5 dias. Nossa, cara. Já me mandaram direto pro quarto. Olha a minha recuperação. Já me mandaram direto pro quarto. Cara, eu cheguei no quarto, tiraram o tubo. Eu falei, ó, eu tenho que andar, tenho que caminhar. Eu tenho que caminhar, porque os médicos falaram que eu tenho que caminhar. Assim, Márcio, tem que caminhar, tem que caminhar. Calma, calma, não, vou caminhar, eu quero sair daqui. Quero sair daqui. Eu tô aqui. Aí vai acontecer uma coisa sinistra na minha vida. Os médicos viraram pra mim e falaram um momento que eu não me lembrava nessa época. Mas antes de eu fazer minha cirurgia, o médico falou assim, ó, você vai tomar muito remédio forte. E você vai ter alucinação. Você tem um período, você vai ter um momento que você pode ter, por causa de ser forte os remédios, você começar a ter alucinação. Eu me esqueci dessa história. Ele falou assim, ó, se você começar a ter alucinação, você tem que falar pra gente. Só que, Márcio, eu juro pra você que eu me esqueci dessa história. E eu não sei se foi no 3º dia, no 4º dia, no 5º dia, não sei. Eu sei que um belo dia eu tô no quarto, eu tô lá, eu fecho os olhos, eu começo a ver demônio, cara. Eu começo a ver Lúcifer. Você tá brincando, cara. Eu comecei a ver demônio, caixão preto, tubarão preto, demônio. Vinham os rostos assim na minha frente e virava um monstro. Desespero total. Desespero total. Eu abria o olho, as paredes, tudo. Tudo. E forte. Demônio forte. Eu fechava o olho. Aquilo vinha. E eu fiquei calado. E a Kátia virava pra mim e falou assim, por que você tá quieto? Eu
falei, eu não posso falar o que eu tô fazendo, eu não posso te dizer. Porque eu fiquei com medo, Márcio. Que as pessoas acharam que eu tava louco. Você fechava o olho e você via? E olho aberto. De olho aberto? Olho aberto ou olho fechado. Cara, que loucura. Mas vindo pra cima de mim, me comendo aqui, desculpa, me pegando por aqui, Querendo te matar. virava rosto, vinha assim o rosto de uma pessoa, virava e falava. Falava Lúcifer. Eles falavam o quê? Falavam, não falavam. Não falava, mas eu sabia os nomes. Você sabia quem era? Eu sabia quem era. Cara, que loucura. Eu via caixão Não, preto, que eu é via real. tubarão preto. Esse espírito de morte rodando. Direto. Assim, mas vinha mesmo. Isso no hospital? No hospital. Ok. E eu calado o tempo todo. A Kátia falou assim, você tá calado. Por isso eu não me lembro se foram 2, 3 dias, 4 dias, eu não me lembro. E a Kátia virava e falava assim, por que você não tá falando? Por que você tá quieto? Você tá com dor? Eu falei assim, não posso falar. Você não podia falar porque você estava com medo de falar? Ou porque existia uma restrição espiritual para você falar? Acho que eram os dois, Márcio. Eu acho que eram os dois. Eu não me lembro. O motivo de não falar eu não me lembro. Eu me lembro que nesse momento eu fechei os olhos, que era uma noite, cara, na noite, era toda hora. Nesse momento eu fechei os olhos e eu fazia assim. Eu ficava assim. A Kátia falava, pô, você tá se batendo. Eu ficava assim, cara. Aí eu comecei. Aí eu me lembrei. Eu me lembrei que quando eu era mais novo, uma tia minha fazia meditação. E ela falava, sei lá, pra acalmar, ela falava assim, a gente criança assim, quero fazer meditação. Ah, tá, então você tem que fechar o olho e pensar num ponto, e fingir um ponto, maneira de meditar. E eu nunca consegui fazer isso. E antes de eu ficar doente, aquela coisa do dia a dia, como eu falei, eu ia num centro budista que tinha aqui nos domingos, porque eles faziam uma aula de meditação para quem não era budista, para aprender a meditar. Uhum. E aí eu aprendi a meditar contando. 1, 2, 3, e 4, aí errava e voltava. E aí, quando eu fechava meus olhos, eu via tudo isso, eu falei assim, gente, eu tenho que meditar, eu tenho que começar a orar a Deus. Mas eu não conseguia orar para Deus, porque aquilo ali me Era consumia, muito forte. era muito forte. Só que quando eu fechava o olho, eu percebia que aqui no canto, aqui assim, tinha um ponto branco. Ponto branco. Ponto branco desse tamanho, coisa mínima. Tinha um ponto branco aqui. No meio daquela confusão toda que estava acontecendo, tinha um ponto branco aqui. Como se fosse suspenso no ar. Ponto branco aqui. Pequenininho, mínimo. Aí eu eu me lembrei de que quando eu ia no templo budista fazer a meditação, para quem não era budista, eu me lembrava que eles faziam a meditação da respiração, que você imaginava respirando, entrando pelo corpo e tal, e aquilo aí meio que te acalmava. Eu comecei naquele ponto branco, tentar puxar aquele ponto branco como se fosse uma respiração para mim. Uhum. E eu orava para Deus. E eu orava na palavra Deus. Eu pensava na palavra Deus, tentando puxar aquele ponto branco para fazer a respiração, que nem eu fazia lá no templo budista. Mas nesse momento você estava focando... os monstros aqui. Nossa, cara, que E os monstros aqui. Mas era assim, os monstros aqui, brigando, o que fosse que seja, e eu focando nesse ponto aqui. E na palavra Deus. Teve uma hora que saiu desse ponto branco uma fumaça e começou a vir para perto de mim. E eu focando na palavra Deus. Deus, 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 e a confusão. Márcio, eu comecei a meditar nesse ponto. Quando eu vi que esse ponto branco estava vindo para mim, era um ponto branco. Estava vindo para mim, eu comecei a imaginar eu respirando, porque na minha cabeça, naquele momento, aquele ponto branco era Deus. Porque era branco. Só por causa disso. Você fez uma associação. Era branco.
Porque naquele mundo que eu tava ali, de monstro, de terror, aquele ponto branco era a única coisa que fazia diferença ali. Uau. E eu comecei a meditar naquele ponto branco, na palavra Deus, trazer aquele ponto branco, eu queria respirar aquele ponto branco. E aquele ponto branco, toda vez que eu... E aí eu tentava puxar, cansava. Aí eu fechava o olho, começava os monstros tudo de novo, e eu começava a meditar naquilo. Cara, foi uma luta isso aí pra minha vida. Meu Deus. E eu comecei a puxar, e aquele ponto branco começou a vir. Teve uma hora que entrou no meu nariz, eu imaginava aquilo entrando em mim pelo nariz. Que vida, né, cara? Aquilo entrando no meu nariz, só que eu respirava, eu ficava meditando em tudo, no movimento, aquele ponto vinha, que aquele ponto virou uma fumaça. Que aquela fumaça vinha, entrava no meu nariz, descia. Cara, me faz lembrar, sabe de quê? Do fôlego da vida entrando em você, cara. Foi isso que eu fiz. E era a palavra Deus. E os bichos tudo aqui. Tudo aqui. O olho fechado, tudo aqui. E aquela fumaça entrou e cada vez mais que eu ficava ali naquela luta, mais a palavra Deus aumentava e mais aquela fumaça vinha, entrava pelo meu nariz, entrava pelo meu corpo. E eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a fazer o caminho da respiração. Não sei se dá pra entender isso. Eu tô entendendo. E era aquilo, entrava, e os bichos em cima brigando, aquilo entrava, saía, e os bichos brigando, e aquilo entrava, saía, e eu orando nesse mesmo tempo. Aí eu comecei a ver que aquilo ali começou a ficar mais forte, e eu orando a palavra Deus no meio daquela confusão mais forte, e aquilo acontecendo. Teve uma hora, Márcio, que eu vi que todos aqueles monstros, demônio, monstro, caixão preto, tubarão preto, tudo que tinha tubarão preto, não tinha tubarão preto, tudo aquilo, eu via corpo, eu via cadáver, tudo isso. Márcio, coisa horrorosa. Pra mim eu tava no inferno. Ou o inferno tava querendo te tragar. Um dos dois, não sei, eu tava ali, desespero. Teve uma hora que eu comecei a ver que os monstros, eles tentavam me pegar, assim, saía assim do lado, assim, na minha visão. E eles não podiam te pegar. Teve uma hora, Márcio, que eu vi que os monstros, os bichos, os demônios, sei lá o que era aquilo, começou a ficar tudo inquieto. Estavam inquietos. E a fumaça cada vez mais forte, e a palavra de Deus cada vez mais forte. Os bichos estavam quietos. Então eu continuava fazendo mais. Eu continuava fazendo a respiração. Os bichos estavam quietos. Teve uma hora que saiu um negócio. Saiu. Naquela inquietude, saiu uma pessoa. Não sei se era uma pessoa, não era uma pessoa. Mas saiu. Eu vou falar o que é. Eu vou falar o que é, porque pra mim só pode ser. Saiu um Espírito Santo ali, com uma espada. E os bichos começaram a tudo sair. Era uma espada, uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida. Cara, tudo que fantástico. E na hora saiu aqui uma mão branca, que era a fumaça. Saiu uma mão branca. De trás de você. De trás de mim, clareando tudo. Branco, tudo. Saiu a mão branca, assim, os bichos tudo saíram. Aí quando eu vi, saiu uma mão branca, ficou tudo branco do meu lado. E lá em cima, eu falo essas coisas, as pessoas não. Lá em cima tinha era uma pessoa, era alguém lá em cima. Era o trono, cara. Lá em cima, era alguém. Fantástico. E ficou tudo branco. Era o trono de Deus, cara. Era lá em cima, era alguém. Era uma imagem de uma pessoa. Era o filho do homem. Lá em cima. Sentado num trono. Eu não vi trono, mas tava lá em cima, era uma coisa assim, uma bola assim lá em cima, e tinha uma pessoa lá em cima. Eu chorava. E aí eu acordei, eu chorava. Eu chorava. Ou seja, você viu a glória de Deus ali naquele quarto. Que lindo, cara. Glória a Deus. Eu chorava. Eu peguei minha mulher e falei, olha, inferno existe e Deus existe. É nesse ponto que eu ia tocar. Porque você falou uma coisa que eu tô aqui fervendo pra falar. Não. Mas Espera. Você falou uma coisa aqui que eu tô aqui fervendo pra falar.
embora o médico tenha te dado uma medicina e falou especificamente, cuidado que você vai ter alucinações, né? A alucinação, ela tem uma natureza química, certo? Ela tem uma influência em você. Você poderia ter uma alucinação, cara, de você andando numa escada, de qualquer coisa. No entanto, a revelação que Deus trouxe foi do mundo espiritual real. Porque isso que você está falando, as pessoas não acreditam no inferno. As pessoas não entendem que o quarto do hotel, cara, é a entrada do inferno ou é a subida para o céu. É isso. E Deus te mostrou ali, cara, essa revelação que Deus te deu foi muito forte. E não tem a ver com remédio. Eu não acredito também que tem a ver com remédio. Eu não acredito que tenha a ver. Porque foi uma coisa assim muito. Tipo assim. Eu nunca fui de fazer droga, nunca fui de ter alucinação nem nada, mas foi uma luta assim muito forte, Márcio. Foi uma luta muito forte. Essa espada. E, pô, uma mão saindo aqui, cara, branca, tirando tudo. E uma espada vindo, porra, brilhando. Cara, brilhando. E os bichos, antes da mão ter saído, e os bichos tudo assim com medo, saindo de É a perto. presença de Deus, cara. A espada, cara, é a palavra de Deus. Lembra que você falou que você estava vendo Deus? Deus. Quando você estava fazendo aquilo, você estava chamando para aquele local, para aquele contexto, a palavra do Criador, cara. Aquela fumacinha que estava entrando em você era sim o Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que Deus soprou vida no nariz do homem e ele se tornou alma vivente. Você estava morrendo, cara. E Deus estava te trazendo a vida, o inferno queria te levar. Mas eles não podiam te tocar, é por isso que eles estavam na tocaia, assim. E eles estavam desesperados para te levar, mas Deus não podia deixar, eles não permitiram, sabe por quê? Porque quando você entrou naquela igreja, de curiosidade, tô todo arrepiado, quando você entrou naquela igreja de curiosidade, Deus já sabia que aquele era o seu encontro, naquele momento ele marcou você, ele selou você com o Espírito Santo. Aquela bolinha era um símbolo que Deus te trouxe, porque você fez uma oração naquele momento falando, Deus, esteja comigo. E ele estava. Foi isso que aconteceu comigo. Ele estava. Então quando você viu aquela bolinha, aquilo lá era tudo que Deus precisava. Porque você começou a clamar pelo nome do Senhor. E a Bíblia nos fala, nos ensina que quando a gente clama pelo nome do Senhor, nós somos salvos. Mesmo dopado, mesmo no momento fragilizado, mesmo no momento que talvez você não pudesse nem verbalizar direito, mesmo numa situação onde você não tinha teologia completa, você sabia qual nome chamar. E quando você chamou aquele nome na tua mente, cara, era tudo que Deus precisava para agir. Mas eu sei que depois desse dia, lembra que eu te falei que demoraria... Sim, 6 meses. 6 meses. Lembro? 30 dias eu estava em casa. Que coisa fantástica. Depois do transplante. E você sabe de uma coisa? 30 dias eu estava em casa. Eu vou te falar uma coisa. Nós orávamos por você, mas nós não estávamos tão próximos, né? Mas nós orávamos. Mas teve uma coisa que me chamou muita atenção nesse processo. Foi exatamente esse espaço de tempo. Foi, peraí, ele fez transplante e já está em casa? Em 30 dias eu estava em casa. Que loucura, cara. Fiz meu transplante dia 23 de fevereiro, dia 22 de março eu estava em casa. Cara, agora eu queria que você falasse para as pessoas que vão ver esse vídeo. E eu sei que existem pessoas nesse momento que possam estar num leito de hospital passando exatamente por isso que você passou. Não. E qual a palavra que você poderia trazer para essa pessoa nesse momento? Fé. Em quem? Em Jesus Cristo. Em Deus. Fé. Fé. Faz que nem eu fiz. Se agarra em Deus. Agarra em Deus, abre a Bíblia. Não interessa qual capítulo, não interessa nem que você está entendendo o que você está lendo. Mas abre a Bíblia, fé em Deus e ora. E ora. Põe na mão de Deus, que nem eu pus. Daniel, você sabe que... Se tiver que ir para seu encontro, que vá. Se tiver para ficar na terra, que fique. Mas é a mão de Deus, é Deus que está do teu lado. Agora, se tiver que ir para o encontro com Cristo... Cristo. Tem um detalhe. Jesus Cristo. Tem um detalhe importante que eu sempre falo nos meus vídeos, que a gente não deve jamais... Quando você entra no avião, você nunca entra sem passaporte, senão você não entra no avião. Né? Mesma coisa, a gente nunca sai desse mundo sem Jesus. Não. Porque sair desse mundo sem Jesus
tá aqui a experiência que ele viu. Ou você entra nas mãos de Satanás, ou a mão branca do Senhor. A espada poderosa que abre e você vê a glória de Deus. É um ou outro, não tem meio termo. Não tem. Não tem meio Não tem. termo. Não tem. E você viu isso, né, cara? Eu vi, cara. Eu vi. E tem poucas pessoas que eu já falei sobre isso, tanto que eu queria dar esse testemunho aqui para você, para as pessoas que estão escutando. Eu vi. E tem gente que fala, não, eu vi. Era uma espada, coisa mais linda do mundo, coisa mais brilhante, deixou todos os que estavam ali do meu lado querendo fazer o mal oriçados, e aqui atrás veio a mão de Deus abrindo todo o caminho. E Cara, aquela fumaça branca, e lá na frente, lá em cima, um era uma trono. bola, era uma pessoa lá em cima. Amém. Amém. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Se você tivesse que voltar na sua história, tá? O que você faria diferente? Eu teria, se voltar na minha história lá atrás, eu teria aberto a Bíblia e lido o John há muito tempo atrás. É. Teria. Mas é uma coisa que você, infelizmente, a gente era garoto, jovem e não tinha essa dimensão de que esse mundo espiritual existe. E é verdade. E é verdade. Isso é uma coisa que eu falo muito. E é verdade. E eu falo muito isso no canal. Existe um versículo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que diz que Deus desse século cegou o entendimento dos perdidos para que eles não vejam a luz da glória de Deus. E esse mundo espiritual ele vai usar de todos os artifícios, mas o que mais me impressiona na sua história, cara, primeiro que você teve um coração humilde. Porque alguns podem ter a reação de se revoltar, de entrar em uma rota de colisão contra Deus, que é a pior possível. E segundo, cara, foi... A minha posição não tinha como. Mas Se eu não acreditasse... Mas você poderia. Tendo acontecido aquilo e não acreditasse, não tinha como. Mas você poderia. O que eu quero dizer é o seguinte. Sim. Você fez uma escolha consciente. Tá? Falei, cara, não vou entrar nesse molde, vou entregar a minha vida nas mãos do Senhor e vou caminhar na fé. Essa foi a tua postura. E o incrível foi que Deus utilizou essa circunstância para te alcançar. Foi. Como eu falei, eu sempre senti a presença dele ali, mas fortemente foi nesse período da minha doença. Glória a Deus. A águia, eu ajoelhar e o telefone tocar, o médico falar para mim aquilo que ele falou. Os três órgãos a serem transplantados. 24 horas. Eu tive em 48 horas, vai 3 órgãos. Não existe isso. Não existe. E aí teve essa situação. Quais? Foi. Eu queria que você deixasse agora uma mensagem para alguém que está vendo esse vídeo, as suas considerações finais. Quem é o Daniel hoje? O Daniel hoje continua sendo um pai de família, uma família maravilhosa, mas hoje eu sou uma pessoa voltada a Deus. E hoje em dia eu sou uma pessoa que eu estudo a Bíblia, eu ligo pro Márcio o tempo todo para fazer algumas perguntas, ele me dá alguns esporros. Não dou. Não dou. Mas é isso. Você caminhar com Deus, acreditando na fé de Deus e fazer o bem. Amém. Cara, muito obrigado pela sua disposição. Obrigado por ter compartilhado isso tão delicado, tão profundo. Difícil. Mas eu creio que Deus vai falar com alguém aí do outro lado desse telefone que a gente nem sonha, que talvez esteja passando por um momento de dor, seja na família ou seja consigo mesmo, né? Mas que esse testemunho do Daniel possa ser uma fonte de inspiração na sua vida, para que você entenda que existe um mundo espiritual, existe sim um mundo das trevas, existe um Deus que te ama e que a circunstância em que você se encontra
pode ser, talvez, a melhor forma de você se encontrar com Deus. Porque às vezes algumas pessoas vêm pelo amor, né? Outras pessoas vêm pela dor. Mas aí o interessante dessa história é que, cara, eu conheci você antes da sua conversão, mas eu não sabia que você tinha realmente se encontrado com Jesus nesse processo. Eu confesso pra você que eu não sabia. Sim. Aí ele me liga um dia e fala assim, cara, tô te assistindo no YouTube e tô vendo que você fez esses vídeos de heavy metal aí, de satanismo na música. Aí eu falei, pronto, ele vai me dar bronca. E agora? Pô, que nada, que nada. Márcio, eu parei de escutar esse tipo de música. Inclusive, eu gosto de vinil. Eu vou pegar meus vinis todos e vou jogar fora, vou vender, não sei o que eu vou fazer com aquilo, vou tirar aquilo da minha casa. E eu comecei a escutar música gospel. Louvores. Louvores gospel. Cara, isso é tão incrível. E foi um choque quando você me ligou. Porque eu conheci esse camarada antes, né? E eu sabia que ele não tinha uma vida com Deus. E quando ele me ligou e falou isso, eu fiquei em choque. Eu confesso que eu fiquei em choque. Ainda fico em choque quando pessoas que eu conhecia... Porque, cara, honestamente falando, vou falar a real, tá? Você me conhece. Eu sempre procurei ser uma pessoa correta em tudo que eu faço. Cara, a gente tá do outro lado do planeta, eu tô num escritório fechado aqui. Qual é a chance de eu ligar o meu celular, falar um negócio e ir pra você? Entendeu? Graças à internet. Não, mas o meu ponto é, eu glorifico a Deus, cara, porque um dia eu também tive um testemunho punk de ver, né, o mundo espiritual. E eu sonho, Daniel, que esses vídeos cheguem em pessoas como você. E que não seja a minha eloquência ou minha argumentação, mas seja o Espírito Santo de Deus falando no coração da pessoa. É verdade, porque os teus vídeos, eu conversei com a Kátia, minha esposa, e falei, Kátia, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Ela viu. Eu falei, olha, dá uma olhada nesse vídeo aqui do Iron Maiden que você fez. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Teve um outro vídeo que você fez também sobre o Illuminati. Uhum. Que ele é forte, né? Eu falei, dá uma olhada nisso aqui e vê o que você acha. E eu falei, Kátia, eu não quero mais ter nada disso aqui dentro de casa mais. Eu não quero. Porque é jurisdição espiritual. Porque o que aconteceu comigo? Eu comecei a escutar música de louvor. Não é agora, entendi, é louvor. Tô aprendendo. Música de louvor. E eu vi que, por exemplo, a minha banda favorita, crescendo, era Guns N' Roses. Uau. Eu fui em 5 shows do Guns N' Roses. Uhum. E eu percebi uma coisa muito engraçada nisso, muito interessante nisso. Eu escuto, é uma sensação meio pra baixo mesmo. Uhum. E quando eu comecei a escutar música de louvor, cara, tu fica tão melhor. Tu fica tão mais leve. Você sabe por quê, né? Você sabe o que Não. é? Bom, peraí, eu vou te explicar o que ideia, é. mas Eu vou te explicar o que é, cara. Música, lembra disso. Música é uma experiência espiritual em primeiro lugar. E depois entretenimento. Você falou isso. Então o que acontece é o seguinte, quando você dá o play para você tocar uma música, naquele momento você libera a jurisdição para uma atmosfera espiritual te rodear. É como se fosse um frasco de perfume que você abre, que você sente a fragrância, e naquela fragrância você tem os elementos químicos que compõem aquela fragrância que vai para o teu cérebro e que te causam sensações. Música é igual. Então quando você ouve Guns N' Roses, seja lá a banda que for, tá? Você está atraindo o que aquele cantor, o que aquela banda entoa. Você entendeu? E quando você faz a mesma coisa com louvor, a mesma coisa acontece. E isso que aconteceu escutando esses teus vídeos foi que, primeiro, a gente escuta muita música sem ler a letra, sem entender a letra, a gente vai no ritmo. Uhum. E quando você fez os teus vídeos, você falando as coisas que falavam nas letras, me lembrou essa situação que eu contei que aconteceu comigo no hospital. No hospital. Uau. E aí me lembrou, falei, cara, eu passei por essa situação no hospital. Eu vi demônio. Uau.
Eu vi caixão preto, eu vi tubarão preto. Eu não quero passar Nunca por isso mais. again, por isso de novo. E isso que foi dando um clique em mim. Olha só. Foi a mudança de chave. Glória a Deus. Porque eu virei e falei assim, cara, eu não quero isso pra mim. Glória Não quero a Deus. mais isso pra mim. Glória a Eu Deus. vivi isso. Uau. Eu fiquei, imagina uma pessoa que tá naquela situação pro resto da eternidade. Uma eternidade. E é isso que eu tento E eu não falar. quero estar nessa E situação. é isso que eu tento falar nos vídeos, cara. Eu quero estar lá naquela nuvem que eu vi, lá em cima. É isso. Tudo branco. É isso. Paz. Porque aquilo era paz. Aquilo é a glória de Deus, a presença da Deus. Era paz. Glória a Deus. Que eu tava, aquilo que eu estava sentindo era tormento, era angústia, era... E quando eu vi, pelos teus vídeos, Glória a Deus. me fez relembrar Daquela aquela situação. Glória a Deus. E aí foi por isso que eu te liguei. Glória a Deus. Fiquei muito feliz que você me ligou. Foi por isso que eu te liguei. Glória a Deus. Eu te liguei, eu não te liguei pra me fazer vídeo, não. Eu liguei pra falar, Márcio, a gente tem que sentar e conversar. Foi. Glória a Deus. Fico muito feliz, cara. Você não tem noção como eu me sinto pequenininho. Não, assim, mas foi isso que aconteceu. na presença de Deus, por Mas foi saber isso que que o Senhor aconteceu. usou aqueles vídeos para falar com você, cara. E que eu não liguei para você em nenhum momento. Nem sabia que você gostava de Iron Maiden, cara. Nem sabia que você gostava de rock do jeito Não, que você gostava. Gostava de Iron Maiden, E aí- Megadeth, Metallica, tudo isso eu gostava. Fui a vários shows. Que Fui a incrível. tudo. Que incrível. Fui a Que tudo incrível, isso. que incrível. Eu tenho amigos que vão comigo. Que iam comigo, né? E eu não quero mais isso pra dentro da minha casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Cara, uou. Não Deus- quero. Glória a Deus. Não quero, porque eu comecei a ver as músicas de louvor e tô começando a aprender sobre as bandas e os músicos. Ah, tá aqui. Te mostro aqui agora. Eu criei, ó. Mudou o playlist. Mudei o playlist. Outro dia teve uma menina que me escreveu Tá que aqui, ó. deletou assim Olha aqui, ó. 500 músicas. Olha aqui, tá aqui uma playlist. Meu playlist era tudo... Olha aqui como é que era o meu playlist. Olha aquelas bandas que tinham no meu playlist. Meu Deus. Muqueta na Orelha era o nome da banda do Brasil. Tá bom pra você? Olha aqui, tá tudo aqui, ó. Olha aqui. Ozzy, Ozzy. Tudo aqui. muito obrigado pela De tua nada, foi um prazer. vinda aqui, tá Um bom? prazer, irmão. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha sido edificado pela história do Daniel e que você possa enviar esse vídeo para alguém que talvez esteja passando um momento semelhante de dor, de passar por um vale da sombra da morte, como a gente lê no Salmo 23, porque do outro lado desse vale existe um Deus pronto para receber você, pronto para te abraçar. E talvez não seja uma questão de você deixar essa vida, talvez não seja o ponto final da sua vida, mas talvez seja um ponto e vírgula para você redirecionar a sua vida, para você se reencontrar com aquele que é único para te dar a vida e a vida eterna. Porque olha, nessa hora, com todo respeito, o único que pode resolver o problema chama-se Jesus Cristo, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E é isso aí, eu quero pedir para que você deixe o seu like no vídeo se você gostou desse testemunho, escreva aí nos comentários e, obviamente, compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam assistir e serem abençoadas, tá bom? Um grande abraço.